amados, Daniel, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 8. Eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-o para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, douto em ciência, versado no conhecimento, e que fosse competente para assistir no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, o de o de Misael, de Mesaque, e o de Azarias, de Abadnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Somente esses versículos aqui para a gente refletir sobre aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite, diante deste período que nós estamos passando, esses 21 dias de oração, a qual nós estamos aí meditando sobre a vida de Daniel. E nós podemos observar, amados, que Daniel ele foi levado para a Babilônia, levado cativo para a Babilônia. Só que ali naquele local, naquela terra estranha, a qual ele estava ali exilado, ele foi escolhido para uma função muito importante: assistir o rei dentro do seu palácio, ser ali alguém que ocuparia um cargo excelente, um cargo nobre, podemos até dizer assim. E para isso ele teria que ter aí 3 anos de preparação. É interessante como Deus trabalha, como Deus faz as coisas, porque sempre quando Deus quer levantar alguém, Ele coloca ali um período de preparação. Deus nunca vai pegar a pessoa assim de qualquer maneira e já colocar onde Ele quer. Sempre tem um período de preparação. E a preparação de Daniel levou aqui 3 anos. Jesus levou 3 anos preparando também os discípulos para dar continuidade à sua missão. Mas o que nos chama a atenção na história de Daniel é que ele fez a diferença no meio daquele povo. E o que eu quero falar com você nessa noite a respeito desta palavra é o seguinte: nós devemos rejeitar a Babilônia. E foi o que Daniel fez. O tema que eu quero usar aqui para essa mensagem é este: rejeitando a Babilônia. Agora, o que seria a Babilônia? Talvez você possa até perguntar assim: mas o que é a Babilônia? Babilônia, amados, ela teve origem em Babel,
uma famosa passagem da Bíblia, a qual nós conhecemos, sobre a Torre de Babel. A origem de Babilônia foi ali, né? Foi na Babilônia que começou toda a religião. Foi ali em Babel que começou, né, a adoração a deuses. A Bíblia diz assim que, lá em Gênesis capítulo de número 11, que levantou ali depois do dilúvio um homem muito famoso, um homem que era poderoso na caça, chamado Nimrod. E este homem tomou a decisão então de construir ali uma torre. E ele então, juntando todo o povo da terra, eles começaram a erguer aquela torre, algo que estava fora dos princípios de Deus. E Deus então decidiu descer a terra e ver o que o homem está fazendo. E ele contemplou a obra do homem ali e ele não se agradou daquilo. E ali então Deus colocou uma confusão de línguas entre os povos, né, e espalhou cada um para um canto da terra. E ali então deu a origem a esta famosa cidade chamada Babilônia, a qual nós vemos aqui no livro de Daniel, no texto de Daniel, e dentro de toda a palavra inteira do Senhor. Ali começou, amados, na Babilônia, começou o domínio do homem sobre o homem. Nimrod, por ele ser ali um homem muito esperto, muito sábio, ele começou a dominar o homem. Ele começou ali a ter o domínio sobre os homens. E Nimrod construiu 8 cidades, sendo 2 muito famosas, Babel e Nínive. E em volta dessas cidades, Nimrod construiu mais 3. Aí então começa, né, a Babilônia, vem então aí a origem, né, da Babilônia. E na Babilônia surgiu ali também a matemática, né, como nós conhecemos hoje. Você somar 1 mais 1, isso daí surgiu lá na Babilônia. Surgiu ali também na Babilônia, amados, a organização do tempo, a qual nós conhecemos hoje, a hora. Foi ali na Babilônia que eles tiveram a ideia de organizar o tempo, colocando aí horas, minutos, segundos, como nós vemos hoje, para contar os dias. Foi ali na Babilônia que eles tiveram a ideia de criar as datas. Então tudo veio da origem babilônica, e nós herdamos, nós arcamos com isso daí também, né, com a origem babilônica. E o interessante é que a palavra Babilônia, ou melhor dizendo, a palavra Babel, né, quer dizer bagunça. A palavra Babel quer dizer confusão, porque foi ali que Deus confundiu as línguas. Agora, a palavra Babilônia quer dizer grande cidade. O interessante é que Deus, ele construiu uma cidade chamada Nova Jerusalém para o seu povo, e Satanás não quis ficar atrás. E ele então construiu essa cidade chamada Babilônia. E Babilônia não era uma cidade feia. Você já deve ter ouvido falar aí sobre o jardim suspenso da Babilônia, né? Era uma cidade muito linda, era uma cidade muito bonita. E Daniel então, ele tendo aqui a oportunidade, né, de ser alguém ali naquela cidade, ele decidiu não se contaminar com aquilo que o povo fazia ali. E é isso que eu quero falar com você também nessa noite, amados. A Babilônia, para nós, para os nossos dias de hoje, vem representando o sistema que rege este mundo. A Babilônia para você hoje nada mais é do que a política, nada mais é do que os governos, nada mais é do que o sistema a qual nós vivemos no nosso dia a dia.
E é sobre isso daí que você deve rejeitar na sua vida, porque muitas vezes a pessoa acaba se envolvendo tanto com esse sistema e ela acaba esquecendo das coisas de Deus. Olha Daniel, aqui, amados, na palavra de Deus fala assim que era para ele comer das iguarias do rei, dos manjares reais. Era para Daniel beber dos vinhos reais, ou seja, o melhor estava à disposição de Daniel. O melhor estava à disposição daquele jovem. Satanás, ele faz a mesma coisa na tua vida. Ele tenta colocar também diante de você o melhor deste mundo para tentar tirar você da presença de Deus. Ele tenta colocar diante de você algo que te agrade, algo que te chame a atenção. Imagine, amados, o que deve ter passado ali na mente de Daniel. Eu gostaria que você se colocasse no lugar dele. Provavelmente, se fosse nos dias de hoje, se fosse os cristãos de hoje, estou falando dos dias atuais, se fosse os cristãos de hoje, no lugar de Daniel aqui, sabe o que ele faria? Deus é fiel. Mesmo eu estando exilado, Deus me trata como um rei. Provavelmente, se fossem os cristãos de hoje, iriam dizer da seguinte maneira: mesmo eu estando na casa do inimigo, Deus me trata como um rei. Só que não via que a comida era do inimigo. E tem muitos crentes hoje em dia pensando assim, se envolvendo com o mundo, se envolvendo com as coisas da Babilônia nos dias de hoje, e achando que é Deus que está no controle. Amados, Deus não quer ver você envolvido com coisas deste mundo. Deus quer ver você envolvido com a obra dele. Deus quer ver você envolvido com o reino dos céus. Deus quer ver você envolvido com a palavra dele. Daniel, amados, ele refutou todas aquelas comidas maravilhosas. Eu quero dizer para você, amados, que a nossa mente, ela precisa de uma transformação. Eu já falei para vocês aqui há dias atrás que quando nós nos convertemos, a nossa mente, ela precisa ser convertida ao Senhor Jesus. Deus, ele transforma o teu espírito. No momento em que você nasceu de novo, quem foi ali regenerado foi o teu espírito, mas a tua alma, a tua mente, ela precisa de salvação. Ela precisa ser moldada, ela precisa ser transformada, porque a mente, quando ela é corrompida, ela traz destruição para a tua vida. E o que determina, o nosso comportamento, amados, é a nossa mente. O teu comportamento, ele é ditado pela tua mente. Aquilo que a tua mente produzir, o teu comportamento vai ser aquilo ali, a tua atitude vai ser aquela. Por isso nós precisamos então prestar atenção, porque muitas vezes a Babilônia pode estar dentro da tua mente. Muitas vezes a Babilônia pode estar enraizada na tua mente. Aquele que tem a mente de Cristo, amados, ele jamais vai se envolver com as coisas da Babilônia, ele jamais vai se envolver com as coisas deste mundo. Daniel, ele tinha aqui a mente de Cristo, ele tinha aqui uma mente transformada, e ele viu que aqueles manjares, aquela comida consagrada aos ídolos da Babilônia, aquelas comidas ali reais, a qual enchia a boca d'água, não era nada agradável a Deus. A corrupção do entendimento acaba afastando as pessoas da presença de Deus. Quando a mente do ser humano é corrompida, ela acaba afastando as pessoas da presença de Deus. Amados, olha aí para um arquivo corrompido. O arquivo corrompido,
Você tenta abrir alguma coisa nele ali e nada acontece. Você tenta salvar alguma coisa em um arquivo que está corrompido, ele não consegue salvar. Assim também é a nossa mente quando ela está corrompida, ela já não consegue mais captar a palavra de Deus, ela já não consegue mais guardar a palavra de Deus, ela já não tem mais prazer na palavra de Deus, porque foi corrompida. O sistema babilônico deste mundo acaba corrompendo a nossa mente. Daniel, ele não quis as iguarias reais, porque ele sabia que aquilo ali poderia ser prejudicial para ele. Assim também tem que ser a tua vida, amados. Você não pode desejar para você as iguarias deste mundo. Você não pode querer para você as coisas, os manjares deste mundo, porque os manjares deste mundo, amados, pode trazer malefício para a tua vida. Os manjares deste mundo pode corromper a tua mente. E tem muita gente, amados, muitos cristãos hoje em dia, que estão participando da mesa dos demônios. A palavra do Senhor fala lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 21, que nós não devemos tomar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e participar da mesa dos demônios. E tem muita gente, muitos crentes hoje em dia participando ou seja, tomando do cálice do Senhor e tomando também do cálice dos demônios. Tem muitos crentes que vêm para a igreja, participam da Santa Ceia, toma ali do cálice do Senhor, algo que foi orado, que foi abençoado, e aí ele chega na casa dele, ele vai também tomar do cálice dos demônios. Talvez antes de jantar ele prefere lá tomar uma dose de vinho, ou ele prefere tomar uma cervejinha, ou ele prefere tomar ali, é só um copo só, não vai me fazer mal, é só um golinho, não vai me prejudicar. E está participando do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. A Bíblia diz que isso é errado, é uma mente corrompida. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 31, se não me falha a memória, diz assim que nós não podemos olhar, nós não devemos olhar para o vinho quando é vermelho e se escoa suavemente pelo copo. A Bíblia nos adverte que não devemos sequer olhar para o vinho. E tem muitos crentes tomando do cálice do Senhor e tomando do cálice dos demônios. Amados, você precisa decidir o que você quer para a tua vida. Eu não sei se esse é o teu caso, mas o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu não sei se esse é o teu caso, mas você precisa decidir. Tem muita gente, amados, comendo na mesa do Senhor e comendo também da mesa dos demônios. Vem para a igreja, participa da ceia do Senhor, sai da igreja, principalmente nessa época que nós estamos do ano, cheio de festas juninas por aí afora, e festa junina nada mais é do que uma festa consagrada a demônios. Crente fiel ao Senhor não participa dessas programações, passa de longe, porque são festas consagradas a demônios. E eu já tenho explicado várias vezes para você que na festa junina o que mais se fala ali é da barraca do caboclo. Caboclo é um orixá, é um demônio que baixa lá no terreiro de Umbanda, e tem ali também a barraca do beijo. A barraca do beijo nada mais é do que uma barraca para a pombagira, Maria Padilha, a qual ensina, instrui e leva a pessoa a se prostituir. Você dá um dinheirinho e ganha um beijinho. Crente tem que ficar atento a essas coisas, amados.
Tudo que é vendido ali na festa junina, seja ela em escola, seja ela em entidades religiosas, tudo que é vendido ali é consagrado a deuses. E aí você precisa então decidir o que você quer para a tua vida, porque você não pode ser corrompido pelo sistema babilônico. Daniel não queria ser corrompido por esse sistema, e ele decidiu então, chamou ali o chefe dos eunucos e disse para ele: olha, nós não vamos comer das iguarias do rei, e não vamos também beber do vinho do rei. Traga para nós legumes e água. Você precisa fazer a diferença, você precisa decidir. Hoje está cheio desse negocinho: ah, não tem problema não, ah, não faz mal não, ah, não tem nada a ver. Vai nessa e você vai ver o teu fim onde será. Continua. Daniel, amados, ele não quis participar daquelas iguarias, ele rejeitou as comidas reais. Hoje a voz de Deus, amados, ela é diferente da voz do mundo. Você precisa entender isso na tua vida. Talvez faz anos que você está dentro da igreja e você não conseguiu ainda entender que a voz de Deus é diferente da voz do mundo. Deus fala algo para você, o mundo fala outra coisa completamente diferente. O mundo muitas vezes diz assim para você: ah, não tem problema não, ah, isso não vai fazer mal, ah, olha, é uma vezinha só, olha, é uma noite só, não vai ter problema nenhum. O mundo muitas vezes fala assim para você, enquanto que Deus fala ao teu coração nessa noite, lá em Apocalipse capítulo 18, versículo de número 4. Ali a palavra do Senhor diz assim, ó: rejeitai-vos, ou seja, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. O mundo fala para você, igreja, não tem problema, é uma vezinha só, é só um pouquinho. Talvez você ouve algo, você ouve voz falando aos teus ouvidos. Isso não tem problema, isso não vai te fazer mal. Mas Deus fala para você nessa noite: rejeitai, ou seja, retirai-vos dela, povo meu. Igreja, se afaste deste sistema babilônico que rege este mundo. Se apegue ao Senhor Jesus, seja firme no Senhor Jesus. Hoje tem muitos crentes vivendo uma vida como Eva viveu. Estão no jardim de Deus, ouvindo a voz de Satanás. Eva, ela estava ali no jardim de Deus, e ela ouvia a voz do diabo. E tem muitos crentes dentro da igreja, amados, neste mesmo sistema. Dentro da igreja, ao invés de ouvir a voz de Deus, estão ouvindo a voz do diabo. Quando Daniel falou aqui para o eunuco, o chefe dos eunucos: olha, nós não queremos comer dos manjares reais. Aquele homem, ele disse assim: olha, vocês não podem fazer isso comigo. Estou usando aqui minhas palavras, depois nós vamos ver o que ele falou dentro da Bíblia. Vocês não podem fazer isso comigo, porque o rei vai querer me matar. Se vocês ficarem com o semblante caído, se vocês ficarem mais feinho do que os outros, o rei vai me matar. Olha o versículo de número 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens?
da vossa idade, assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Daniel, ele poderia ter pensado assim: puxa vida, é verdade, o amigo aí está correndo risco, vamos comer, não vai ter problema nenhum, nós estamos aqui, Deus sabe, Deus conhece a situação, Deus está vendo a situação que nós estamos passando, vamos comer, senão o nosso amigo vai morrer. Mas Daniel não deu ouvidos à voz daquele homem, amados. Muitas vezes o mundo fala assim para você também, a Babilônia fala assim para você também: não tem problema, Deus está vendo a tua situação, Deus está vendo as condições que você está, não vai ter problema nenhum, Deus te perdoa. A Bíblia diz assim que Deus não tem o culpado por inocente. Daniel, ele não deu ouvidos àquilo que aquele homem disse. A primeira coisa, amados, que o diabo faz para destruir o ser humano é tomar os seus ouvidos. É a primeira atitude do diabo para destruir o ser humano. Ele toma conta do seu ouvido. Foi o que aconteceu com Eva. Quando Eva deu ouvido a Satanás, amados, quando Eva deu ouvido ali à voz do diabo, ela não suportou depois ouvir a voz de Deus. Assim acontece na vida dos cristãos quando ele dá ouvidos a Satanás. Depois ele não suporta ouvir a voz de Deus. A voz de Deus vem como uma afronta, vem como uma flecha. A voz de Deus parece que vai destruí-lo, porque ele deu ouvidos à voz de Satanás e já não consegue mais entender a voz de Deus. A mente, ela determina também a nossa visão. Daniel, ele determinou aqui: olha, nós não vamos nos contaminar com as iguarias do rei, nós não vamos participar da mesa do rei, nós não vamos beber do vinho do rei. E a mente dele determinou o que ele viu anos depois. Lá no capítulo de número 10 de Daniel, nós vemos ali na passagem a qual Daniel fez ali, ao terminar os seus 21 dias de oração, Daniel saiu e foi à beira do rio Tigre, e ali naquele rio ele contemplou a presença do Senhor Jesus sobre aquelas águas, porque a mente de Daniel determinou a visão que ele teve. Amados, quando você determina também na tua vida a não se contaminar com este mundo, você está determinando visões do reino celestial para você. Mas quando você, amados, fecha a tua mente para as coisas de Deus e abre para as coisas do mundo, você perde o foco, você perde a visão. A mente de Daniel ali, a atitude dele, determinou a beleza da sua aparência. Olha aí o versículo de número 15, versículo de número 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estava ele mais robusto do que todos os jovens que comia das finas iguarias do rei. A aparência de Daniel estava mais bonita, porque ele decidiu não se contaminar com a Babilônia. Ele rejeitou a Babilônia na vida dele. Amados, quando você rejeita o sistema deste mundo, quando você rejeita os convites deste mundo, quando você recusa os manjares deste mundo, a tua aparência se torna mais bonita do que as mais belas pessoas deste mundo, amados.
quando você rejeita os manjares mundanos. Daniel viveu ali na Babilônia e ele não se corrompeu com aquele sistema. E nós vemos isso daí na vida de muitas pessoas dentro da palavra de Deus. José, ele viveu lá no Egito e ele não se corrompeu ali com o sistema do Egito. Ele foi fiel, viveu lá na casa de Potifar. A mulher de Potifar deu de cima ali de José, queria ter um caso com ele. José recusou aquele convite, foi parar dentro de um cárcere inocentemente. Ali dentro do cárcere ele começou a tratar todo mundo com carinho, com respeito. Deus começou a olhar para a atitude de Daniel e colocou de José e colocou ele como governador do Egito. Amados, quando você não se contamina com o mundo, Deus vai te colocar nos lugares mais altos que você possa estar. Quando você renuncia, quando você rejeita o mundo, Deus vai te colocar em lugar de honra, em lugar de destaque. A alma corrompida vive buscando sucesso. A pessoa que tem a alma corrompida, ela corre atrás de sucesso. Ló, a alma dele estava ali corrompida. Ele estava em contenda com o seu tio Abraão. E Abraão então disse para ele: olha Ló, vamos fazer o seguinte, vamos nos separar, você vai para um canto e eu vou para o outro. Diz a palavra do Senhor que Ló olhou a toda aquela campina do Jordão e ele se apaixonou por aquilo ali. É aqui que eu vou me enriquecer, é aqui que eu vou ficar rico, porque a alma dele estava corrompida e ele estava em busca de sucesso. Enquanto que Abraão ficou ali no deserto, Ló foi para Sodoma e Gomorra em busca de riqueza. Abraão ficou ali no deserto para obedecer à voz de Deus, e Deus o enriqueceu. Amados, a tua alma, ela tem que estar na presença de Deus, ela não pode ser corrompida pelo sistema deste mundo. A alma corrompida, ela muda o foco, amados. Quando a alma da pessoa está corrompida, ela muda o foco, a pessoa muda o foco dela. Olha que interessante, ela deixa de ter prazer em Deus para ter prazer nas coisas do mundo. Quando a alma da pessoa está corrompida, ela deixa de ter prazer nas coisas de Deus para ter prazer nas coisas da carne, nas coisas do mundo. Eva, ela tinha prazer na voz de Deus. Todas as tardes Deus passeava ali pelo jardim, Eva ouvia a voz de Deus, tinha prazer naquele momento. Talvez ela passava o dia todo ali, naquela ansiedade, naquela expectativa de ouvir a voz de Deus, e de repente ela passou a ter prazer na voz do diabo. O diabo conseguiu seduzi-la. O diabo conseguiu tomar a mente de Eva. Satanás sabe muito bem, amados, como falar ao teu ouvido. Satanás sabe muito bem como soprar as setas no teu ouvido. E vou citar aqui um exemplo bem simples. Muitas vezes a mulher está passeando na rua, talvez decepcionada com o seu relacionamento. Sabe o que Satanás faz? Coloca um homem para vir de encontro com ela e passa perto e fala: oi gatinha. Pronto. Ele sabe como soprar no teu ouvido. Ou então o homem às vezes está decepcionado, frustrado, em casa, vai trabalhar, Satanás coloca ali uma mulher, passar perto dele: oi lindo. Pronto. Já conquistou ali
a mente do camarada. Você não pode se contaminar com o sistema deste mundo, amados. Quantas vezes você está ali tentando buscar a Deus, de repente o teu telefone toca, teu celular toca, você atende, alô? É o teu ex-namorado, tua ex-namorada. E aí já começa ali a jogar palavras doces ao teu coração, aos teus ouvidos, e aquilo desce para o coração. Satanás sabe como trabalhar na tua vida para tirar você da presença de Deus. Por isso você não pode se contaminar com esse sistema. Por isso você não pode se contaminar com as coisas deste mundo. Você tem que ser firme no teu propósito, assim como Daniel foi firme no propósito dele aqui. Daniel, ele teve prazer, amados, em agradar a Deus e não nos manjares reais. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse: onde está o teu prazer dessa noite? Será que está na presença de Deus? Ou será que o teu prazer está nos manjares deste mundo? Será que você tem vivido para agradar o coração de Deus? Ou você tem vivido para agradar o teu coração? Será que o teu foco é agradar a Deus? Ou o teu foco é que Deus agrade o teu coração? A palavra do Senhor nos ensina: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas primeiro você tem que agradá-lo. Primeiro você tem que descansar nele, esperar nele, confiar nele. O sinal de transformação, amados, da nossa mente, de que não estamos sendo corrompidos pelo sistema deste mundo, é quando você quer ser o menor. Quando você tem prazer nisso, em ser o menor. Daniel, ele quis ser o menor, ele não quis ali ser tratado como um rei, ele quis ser tratado como um servo. E hoje tem muita gente querendo ser tratado como um rei. Eu sou filho do rei, eu sou filho de Deus, então seja servo do teu próximo. Daniel, ele não quis de maneira alguma se envolver com aquilo. Abraão, olha um exemplo bem claro aqui, amados. Abraão, quando ele veio da Babilônia, que ele foi buscar o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado prisioneiro pelos babilônios. Quando ele voltou da guerra vitorioso, vencedor, trouxe todo o povo de Sodoma e Gomorra. E ali, quando ele chegou diante de Sodoma e Gomorra, ele encontrou os reis daquela cidade, e eles disseram assim: olha, pega todo o despojo que está aí à sua disposição e leve embora com você, deixa somente o povo comigo. Abraão disse assim: não, eu não quero, para que depois não fale que Sodoma e Gomorra me enriqueceu, porque a minha riqueza vem de Deus. Amados, aquele que é fiel a Deus, ele não se interessa pelas coisas deste mundo. Aquele que é fiel a Deus, ele não se interessa pelas riquezas deste mundo, ele se interessa em acumular tesouro lá no céu, porque lá ele sabe que o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não corrói. E ele sabe muito bem que onde está o tesouro dele está o coração também. Aquele que sai do jardim de Deus, amados, ele tem todo o lixo como tesouro, e todo tesouro verdadeiro como um lixo. A pessoa, quando ela sai do jardim de Deus, quando ela sai da presença de Deus, todo o lixo deste mundo para ela vai ser como um tesouro. E todo tesouro real, celestial para ela é como um lixo. Eu não quero saber mais de Deus, eu não quero saber mais da palavra de Deus, eu não quero saber mais de igreja, porque ela tem prazer no lixo do mundo. Para mim terminar essa mensagem aqui, eu gostaria de fazer você pensar o seguinte: hoje as pessoas estão cheias do sistema babilônico. Porque o sistema babilônico é levar a pessoa ao quê? A ter desejo em enriquecer, a ter prazer nas riquezas, nas coisas deste mundo. Este é o sistema babilônico. E infelizmente,
Muitos crentes estão cheios desse sistema. Eu gostaria que você pensasse uma coisa: quem é mais importante para você? O irmãozinho que está ao teu lado, ou o dinheiro que você tem aí no seu bolso? Quem é mais importante para você? O irmãozinho que está do teu lado ou o dinheiro que você tem no seu bolso? Muitas vezes você vê o teu irmãozinho passar necessidade, você com dinheiro no bolso não tem coragem de ajudar. O sistema babilônico fala mais alto na tua vida. Ah, mas se eu tirar o dinheiro do meu bolso vai me fazer falta depois. Não consegue crer no Deus da providência.